Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eloja Variedades de Tudo Um Pouco. Falando aqui a respeito de ver mortos o tempo todo, em toda parte, né? É como resolver essa questão caso você pequenino, pequenina, tenha as mesmas visão, né? Semelhante dessa criancinha no filme O Sexto Sentido, que fala que vê mortos o tempo todo, em toda parte, né? E ali tá no carro conversando com a mãe dele, que tem uma parte bonita, né? E fala: Vovó disse que você foi ao lugar onde ela foi enterrada e fez uma pergunta. Ela disse que a resposta é todos os dias. O que você perguntou? Aí a mãe dele respondeu: se ela tem orgulho de mim. Ou seja, a mãe da mãe dele falou que tem orgulho dela todos os dias, entendeu? E aí, como lidar com isso para não ficar pneu da cabeça, né? Para não ser considerado louco pelas pessoas na cidade, porque ao ter esse tipo de contato, quando conversa com alguém que é invisível aos olhos da carne, das pessoas naturalizadas, a pessoa vê como se a criança estivesse conversando com um amigo imaginário, com um amigo de faz de conta, né? Um amigo invisível e acaba achando que a criancinha tá pneu da cabeça e fica muito complicado, né? Até onde confiar que a criança está conversando com espíritos ou que a criança está inventando coisas também. Porque tem crianças espertinhas que gostaria de poder proporcionar isso aos pais, os pais não ficar tristes. Às vezes podem mentir, então como saber que a criança está falando a verdade ou está falando só o que os pais querem ouvir? Então fica mesmo contraditório essa situação. O que eu posso falar para quem tem o dom da visão, né, que consegue ter contato com espíritos, é haja naturalmente. Olha essa frasinha no final, tem tudo a ver. Haja naturalmente. Porque você vai estar agindo natural, mas não é tão natural assim. Por isso que haja naturalmente. Porque você tem responsabilidades do dia a dia. Você tem uma vida para viver. Você tem responsabilidade de estudar, trabalhar e fazer e acontecer. E se você se importar demais com a opinião dos espíritos, vai parar até de viver de tanta gente que você vai ter que ficar a responder. Porque vai ter muita gente querendo saber mensagem de pessoas que já partiram e não vai deixar você viver. De tanto que vai pegar no seu pé para saber sempre de alguém que partiu por causa daquela agonia, daquela saudade, da falta daquela pessoa que ama tanto, querendo saber mais a opinião dela, como ela está, onde ela está vivendo, o que está acontecendo e o que aquela pessoa que faleceu pensa de quem está vivo. Então, ter essa capacidade vai fazer mesmo muitas pessoas que têm saudade querer o tempo todo saber notícias de pessoas que partiram. E isso dificulta a vida de quem é sensitivo de viver uma vida normal, que é o maior sonho de uma pessoa sensitiva, é viver uma vida normal, igual o do menininho que chega a dar pena nesse filme, que ele quer ter uma vida comum, normal, igual dos outros que não vê nada dessas coisas. Pode ver que no filme ele paga até para um menininho fazer de conta que é amigo dele, para ele não assustar a mãe por viver mais afastado das pessoas, por ver um pouco além do que as pessoas vê e também entender algumas coisas que são assustadoras para as pessoas saber. E ele por não conseguir se enturmar,
ele se isola cada vez mais no mundo assustador dele, é, e, e com medo, né, de ser internado, é, de ser judiado por ele saber, né, saber de como funciona esse mundo espiritualizado, que também não é muito de confiança e costuma ser excomungado. Se é espírito caído entre nós que está nesse mundo terreno, é porque ainda não ganhou a salvação, ainda está entre nós. É por isso que algumas pessoas, quando morrem, você não sente nada. Nada. Nada, nada, nada. Parece que morreu, acabou mesmo. Nesse caso, tem mais chance dessa pessoa ter conseguido a salvação. Agora, os que ficam aqui entre nós, atormentados, nos atormentam de montão. Então você precisa viver uma vida. Você precisa ignorá-los para poder viver uma vida, cumprir com responsabilidades, trabalhar e fazer acontecer. Não pode viver atormentados, com medo da vida real, com medo de pessoas reais. As pessoas reais em carne e osso são mais importantes do que as espirituais. Porque as que já estão em espírito não passam mais mal mais. A que estão em espírito não são prejudicadas mais. A que estão em espíritos são indestrutíveis, invencíveis, insuperáveis. Não se machucam, não sofrem, igual no filme que mostra. E é por isso que faz uma carnificina da gente. Pode nos deixar maluco, enfiando o dedo no nosso ouvido, atravessando para o outro para se mostrar presente. Mexer com o nosso cérebro, ao ponto de quando a gente rezar, às vezes até errar, porque consegue algum ponto do cérebro cutucar. Então, eu vejo esse mundo espiritual como de procedência maligna que só nos faz surtar. Não gosto. Sei que Jesus Cristo é superior a tudo isso e tem toda a razão da gente continuar. Respeitando o ensinamento dele, ajudando uns aos outros ao mal superar. Por isso que não deve confiar em espíritos que nesse mundo está. Se estão aqui, é porque ainda não ganharam a salvação. Estão passando mal de montão, não aceita a gente viver tão bem, sem se importar com eles que estão sofrendo também. É igual o menino fala, o que eles querem? Ajuda. Acredita nisso? Eles querem ajuda. Não estão vendo que estão cobrando de um mais de uma criança que precisa estudar, que precisa viver uma vida normal com a mãe que ainda está viva, que precisa continuar seguindo em frente? Mas a carência afetiva dos espíritos que não ganharam a salvação faz atormentar de montão, querer muita atenção. É por isso que eu posso dizer haja naturalmente. Naturalmente. Ô, frasinha linda essa, hein? Vai ser natural, mas não tão natural porque você vê o sobrenatural. Mas pelo menos estará focado no aqui e agora, nas suas obrigações matinais, do dia a dia, do cotidiano, que também são legais demais. Ao estar na escola estudando, não se preocupe com os espíritos atormentando. Responda de acordo com o que foram te ensinando. Do jeito que ensinou e aprendeu é a resposta que tem que dar ali na prova. O que aprendeu com o ser vivente ali na frente ensinando, não com os espíritos atormentando. Pois eles já não necessitam das nossas responsabilidades do cotidiano. Deve ficar muito esperto com isso. Porque se eles fossem tão especiais assim, não estaria
preso aqui a nos irritar demais. Não é verdade? Já estaria com Jesus Cristo no reinado de pura paz. Não estaria atormentados, nos atormentando demais. É com isso que a gente tem que ficar esperto. E você que perdeu um ente querido, caso não o sinta mais, agradeça a Jesus Cristo que está dormindo ou vivendo em paz, né? Porque dormir na nuvinha é a melhor experiência do universo. A sensação de liberdade em espírito é a melhor sensação do universo. Voar, ver o reino dos céus, Jesus Cristo, ver Ele em pessoa, comandando o reinado dele apenas com o som da voz, é mais prazeroso do que ficar nesse mundo com um monte de excomungado atormentar com tanta voz. Até esses caídos, desesperados, sonham por aprovação para um dia com ele estar, ao invés de passar mal nesta nação. Então é claro que por mais que tenham sabedoria de contar histórias mirabolantes e interessantes, melhor é respeitar as coisas como funcionam para poder se concentrar, fazer e acontecer aqui e agora, para só quando morrer poder viver em espírito em toda a glória. Obedecendo o ensinamento de Jesus Cristo tem muito mais chance de funcionar para desse mundo escapar do que aqui permanecer e viver se atormentar, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, vitória na luta, que eu vou aqui. Eu fui.